É um prazer e uma honra estar recebendo aqui Leonardo Verea, médico, formado pela Faculdade de Medicina e Cirurgia de Milão. Vamos começar do princípio. A história da hipnose. Sabe quem foi a primeira pessoa a ser hipnotizada? Quem foi? Eva. Eva, pela serpente. Pela serpente. Então, a hipnose começa daí. Sim. E, no fundo, nós sabemos que, apesar de todos os mitos que existem sobre a hipnose é comunicação. Então, eu me comunico com você através da minha gestualidade, do meu comportamento, me comunico para criar uma imagem, para, no fundo, transmitir uma emoção. Então, nós podemos dividir a nossa mente em duas partes fundamentais. Uma primeira parte que é o nosso consciente, então é a nossa razão, e uma segunda parte que é o nosso inconsciente, a nossa emoção. Então, nós temos sempre que equilibrar a razão com a emoção, a razão com a emoção. A partir do momento que as pessoas não conseguem equilibrar a razão com a emoção, começam a ter todos os problemas. Sim, mas quando se crava num espectador, uma agulha aqui no pescoço, o cara não sente, atravessa e tal, não é truque, é verdade. É verdade, é verdade. Porque, apesar de eu, como médico, não concordar com esse tipo de manifestações, porque eu considero que elas não acrescentam muita coisa, elas não ajudam as pessoas a entender, muito pelo contrário, ajudam as pessoas a alimentar um mito sobre a hipnose, sobre aquilo que não é a hipnose. Mas, por outro lado, isso é realidade, isso é verdade. Quando você consegue ter acesso à mente da pessoa, quando você consegue, de um lado, e de outro lado, quando a pessoa se coloca disponível para que isso aconteça, se cria uma grande química emocional. Eu posso me comunicar com a sua mente, transmitir uma mensagem para a sua mente e ela me responde. E se tu me hipnotizares, tu não podes me dar um comando para eu matar aquele câmera que está ali atrás, o câmera 10. Não. Eu estou louco para matá-lo, mas tem truque não adianta. Também, tem truque também, tem truque também. Quer saber o truque? Qual é? Então, sim, eu não posso, eu como pessoa hipnotizada, fazer nada que supere a minha censura. Ah, perfeito. Porque eu tenho a minha educação, a minha cultura, a minha personalidade, a minha experiência, meus hábitos de vida, então tenho a minha censura. E por mais que eu esteja hipnotizado, eu não estou dormindo, eu estou presente e consciente. A não ser que eu seja um psicopata. Não. Também, não? Só que eu estou em um estado alterado de consciência. Então, eu estou aberto, a minha mente está aberta, mas a minha razão está sempre lá presente e atenta para que as coisas aconteçam ou não aconteçam. Então, se eu não quero ser hipnotizado, eu me coloco como se fosse uma barreira. Então, eu não posso, por exemplo, hipnotizá-lo e você, sendo uma pessoa honesta, dizer vai e mata aquela pessoa, ou rouba aquilo para mim. Porque isso supera o seu limite de tolerância, então se cria um curto-circuito. Por outro lado, a bem da verdade, eu posso lhe dizer, no estado hipnótico, vai no supermercado e pega aquela mercadoria que eu esqueci. Isso não supera a sua tolerância. Então você pode ir pegar aquilo se isso for bom para você. Freud usou a hipnose, assim como outros usaram a hipnose antes do que ele, porque eu estou usando hipnose com você, com o público, porque eu estou me comunicando com vocês. Então, a hipnose sempre foi um ótimo instrumento terapêutico. Evidentemente que a época, os tempos, os estudos, as experiências individuais de Freud o levaram a descobrir, a detectar uma abordagem mais compatível com a própria personalidade, e aí começou a psicanálise. Então, todos os estudos da psicanálise com todos os seguidores de Freud. Eu, contraindo um pouco certas normas, mas eu sempre digo, os psicanalistas que existem hoje não são os psicanalistas de Freud, porque Freud é único. Você pode pegar 10 pessoas que estudaram junto com Freud, você coloca essas 10 pessoas a trabalharem juntos, cada um vai ter uma abordagem diferente. Pega 10 colegas seus que estudaram juntos, com a mesma idade, a mesma experiência, cada um vai ter uma abordagem diferente. Então, a partir daí, cada um desenvolve a sua postura, a sua conduta de uma forma diferente, e a hipnose foi deixada de lado por Freud porque ele não se identificou com a hipnose e continuou com a psicanálise. Leonardo, auto-hipnose. Quando a gente põe na cabeça assim,
quando eu me condiciono, eu preciso acordar amanhã às 6 da manhã. Eu não tenho despertador. E aí eu acordo às 6 da manhã. O que acontece comigo? Todo processo hipnótico é um processo auto-hipnótico, pelo que nós falamos antes. Então, tu me induzes, mas... se eu não quero, você não faz. E o processo auto-hipnótico existe a partir do momento que eu tenho a necessidade, o desejo e a motivação. Então, se eu não tenho necessidade de acordar às 6 da manhã, desejo de acordar às 6 da manhã e motivação para acordar às 6 da manhã, não vou acordar nunca. Agora, se eu tiver essas três componentes juntas, eu posso ir dormir à meia-noite, põe o despertador 6 da manhã, com certeza o meu relógio biológico vai funcionar para que 15 para 6 eu acorde naturalmente. Né? Para fazer o contraditório, advogado do diabo, tá? Na verdade, será que eu não vou combinar elementos que eu conheço, que eu domino, situações que eu domino, e combiná-las em estado hipnótico? A base da hipnose moderna, da hipnose dinâmica, é a comunicação não verbal. Então, eu, conhecendo a comunicação não verbal, eu sei que através da nossa razão, utilizando a comunicação verbal, eu estou falando, utilizando a palavra, eu posso mentir como posso omitir. Sim. Tá certo? Só que eu uso também a minha emoção, que é a linguagem do meu inconsciente, através da comunicação não verbal, onde eu não tenho como mentir, não tenho como omitir. Sim. Tá certo? Então, se eu estou mentindo ou se eu estou enganando o meu terapeuta, eu vou acumular tensão. E essa tensão vai ser eliminada através de microdescargas de tensão. Então as pessoas começam a mexer na gravata, começam a mexer no cabelo, começam a tocar no nariz, começam a mexer, começa a ficar mexendo no pé, etc. Desculpe, Leonardo, o que eu quis dizer não é uma pessoa que deliberadamente, consciente e deliberadamente, eu vou enganar o terapeuta. Não importa, mas vou enganar o terapeuta também inconscientemente. Sim. Tá certo? Eu estou querendo fazer alguma coisa no sentido de me proteger. De não me expor, porque 80% dos problemas que aparecem no consultório são problemas devidos a mal-entendidos. As pessoas vivem acumulando mal-entendidos. O que eu disse que não deveria ter dito, o que eu fiz que não deveria ter feito e aí por diante. Então a pessoa tem uma dificuldade extrema, enorme, em se expor. E se expor, às vezes, consigo mesma. Regressão da idade. E vidas passadas? Vidas passadas. Bom, existe um consenso entre todos nós que lidamos com isso, no sentido que nós não temos tempo e nós não temos sabedoria suficiente para entender todos esses mistérios da mente. E, em terceiro, ninguém foi para lá e voltou para dizer como é que é. Mas existem fenômenos, existem comprovações, nós temos experiências, demonstrações que, de fatos acontecidos, que não teriam outra explicação senão dentro de uma vida passada. O que vamos fazer? Nós convenhamos que o paciente tem que ser atendido. Então, nós, por convenção, definimos que esse é um problema que vai ser resolvido pelos cientistas. Nós, médicos, vamos nos ocupar do paciente. Portanto, para nós, se é uma fantasia do paciente, vale o ponto de antes, se é uma fantasia do paciente, ou se realmente é uma vida passada... Eu fui a rainha de Sabá, eu fui o Napoleão... Depois, se foi uma fantasia ou uma vida passada, para nós não tem problema. Nós pegamos aquilo como um relato do paciente, como algo que ele está pondo para fora, tá certo? E utilizamos isso dentro do processo terapêutico. Agora, existe uma coincidência onde, na terapia de vidas passadas, a maioria foi Cleópatra, faraó, soldado, general, quer dizer, teve pouquíssimas faxineiras, pouquíssimos pedreiros, tá certo? E então fica um pouco difícil poder definir certo ou errado nesse sentido. Mas nós pegamos isso por bom, uma vez que isso ajuda a esclarecer a dúvida do paciente, porque nós interpretamos isso. Então, quando você trabalha com a medicina psicossomática, quando você percebe, quando você lida com causa e efeitos, você aprende a entender o significado simbólico
daquilo que o paciente está ali refletindo. Como interpretar um sonho, porque isso nada mais é do que uma idealização. Exatamente. Eu idealizei ser o Napoleão, idealizei ser o Carlos Magno, Leonardo Verea, que é médico formado pela Faculdade de Medicina e Cirurgia de Milão, presidente da Sociedade Brasileira de Hipnose Clínica e Dinâmica. Já sabemos agora também o que é hipnose dinâmica.